12% não sabe. Muito obrigado pela sua audiência. Continue deixando o seu like. Professora Bia Gomes, a senhora acredita que Trump pode punir o Brasil para tentar ajudar Jair Bolsonaro? Ou ele, nessa questão econômica, realmente fica ali com o pé no chão e não deve tomar nenhuma medida muito radical em relação ao Brasil? Ele fica com o pé no chão. A situação, o Trump ele tem utilizado a questão econômica como uma arma de guerra, né? Tanto que eu chamo de guerra das tarifas, mas a situação interna americana é uma situação muito séria, é uma pressão muito grande dos empresários americanos sobre essa política do Trump, que, por exemplo, a gente tem cadeias inteiras industriais paradas nos Estados Unidos por causa da guerra comercial dele com a China, porque 90% das terras raras chinesas não estão sendo mandadas para os Estados Unidos. Então, ele não está numa condição também de barganhar tanto economicamente. Além disso, as empresas americanas teriam prejuízo numa eventual sanção contra o Brasil. É sempre bom a gente lembrar que o Brasil é a 8ª economia do mundo, né? A maior potência da América Latina. A gente ainda tem uma certa síndrome de vira-lata, né? Datada de décadas anteriores, mas nós somos uma potência regional e nós somos uma potência do BRICS. Nós somos um dos grandes nomes de liderança do sul global. Então, essa ameaça do Trump, ele vai muito mais para os países menores do BRICS do que efetivamente para o Brasil. Então, essa é uma ameaça que vai para a Malásia, que vai para a Indonésia, que vai para o Vietnã, que tem uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos, está tentando pleitear um acordo melhor na guerra das tarifas. É uma tentativa de desagregação do sul global. É uma tentativa de desagregação desse grupo econômico que está caminhando para se transformar num bloco político-econômico. O BRICS não é, a gente chama de bloco, mas na prática, mas na teoria ele não é ainda. Mas ele tem caminhado com as suas diretrizes para se tornar um bloco de uma demanda do sul global, apesar de todas as suas diferenças internas. Então, essa fala do Trump é muito mais para ameaçar os pequenos que dão a base para o BRICS, que fizeram o BRICS crescer, do que de fato ameaçar os grandes. Porque quando você ameaça os grandes, você também tem que lidar com as consequências, que foi o que o Lula falou. Se ele vai tarifar, a gente tarifa também. É sempre bom lembrar que quem paga o tarifário é o empresário americano, né? Não é quem vende que paga, é quem compra. E tem muita coisa que os Estados Unidos não tem como começar a produzir, nem tem uma estrutura industrial tão boa. E a gente também tem que lembrar que isso pode ter sido uma cortina de fumaça do próprio Trump, porque a situação interna ali nos Estados Unidos é uma situação complicada nesse momento, por causa das grandes enchentes do Texas. Então ele está com muita pressão, porque a denúncia de retirada de verbas para as catástrofes ambientais nos Estados Unidos. Então, ele também utiliza essa briga externa para tirar um pouco do foco da pressão interna que ele está sofrendo nos Estados Unidos. Mas ter uma ameaça específica, o que a gente pode ter são sanções contra pessoas do governo, que também é complicado, porque dependendo das pessoas do governo, você está atingindo instituições brasileiras. O que a gente percebe é que assim, o Donald Trump ele é ligado a uma extrema-direita internacional. Ele é a grande liderança hoje no poder da extrema-direita internacional. E o Bolsonaro também faz parte disso. Então, o que a gente tem que ficar prestando atenção é que se a gente não pode ter uma intervenção maior nas áreas de fronteira do Brasil, com a desculpa, né, de que os grupos de narcotráfico são grupos terroristas, né, uma tentativa de invasão territorial pela tríplice fronteira. A gente tem que prestar atenção também em algum tipo de organização, de tentativa de golpe de Estado, porque isso sim ele pode tentar organizar, não vai ser a primeira vez aqui na América Latina, nem no Brasil. Então é essa ingerência quase que subjetiva que a gente vai ter que prestar atenção. Agora, uma sanção econômica ao Brasil é um pouco mais complicado, porque também afeta diretamente os Estados Unidos. Eles também são muito dependentes da gente em algumas questões. E a gente pode observar a mesma questão da China, porque ele pressionou a China e depois teve que sentar numa mesa de negociação com o governo chinês para discutir as tarifas. Então, assim, ele ameaça os grandes, mas ele impõe as sanções aos pequenos. Mas eu acredito muito mais que tenha sido uma fala demonstrando uma preocupação com uma organização mundial de países periféricos do sul global, que até então não tinham poder econômico nem político, agora têm poder econômico e querem ter poder político, contra a visão política trumpista internacional. O Trump ele se propõe a ser um xerife internacional, ele se propõe a ser o prefeito do mundo, né, o imperador do mundo. E aí o sul global disse, não, a gente precisa de um mundo multilateral onde todo mundo tem a voz e escuta. O que impacta ele é a ideia do multilateralismo no sul global. Ele é contra isso, o Trump. Só que parte do Ocidente não é a favor da política trumpista, né, que é essa política unipolar. Por isso que o Lula ainda faz uma fala brincando na coletiva dele ontem, dizendo, olha, do G20, 10 países são BRICS, porque essa é que é a realidade.
que os 20 países mais ricos do mundo, 10 pertencem ao BRICS. Aí ele brincou. E se os outros 10 entrassem no BRICS, se a gente criasse uma nova ONU com esses 20 no Conselho de Segurança? Foi uma cutucada com a brincadeira, mas tem lógica, entendeu? Você teria 20 potências, tanto do sul global como do norte global, decidindo o caminho do mundo. O que seria muito melhor, e é o que o Trump não quer. Porque o Trump quer realmente colocar o mundo numa postura de submissão aos Estados Unidos, né? A América tem que ser grande dele, a América acima de todos, e os outros países aceitando as diretrizes dos Estados Unidos. É isso para Donald